E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre as origens do Superman, certo? Vamos falar de três origens e comentar um pouquinho sobre cada uma, certo? Passando assim, na verdade, desde o comecinho do Superman, lá em 1938, e chegando até uma versão mais recente ainda da linha pré-Flashpoint, que foi o Origem Secreta, certo? Então a gente teve praticamente, vamos considerar aqui, quatro origens do Superman. Claro, ele teve muito mais já. Ele tem a origem lá, você pode citar que ele teve a origem dos Novos 52, tem o Absolute atualmente. Então, nisso daí você vai poder verificar que a gente tem algumas. Só que eu quis me restringir o seguinte, desde o início, desde o comecinho clássico do Superman, até chegarmos até a, a origem mais recente na época do Flashpoint, que foi a Origem Secreta escrito pelo Geoff Johns, certo? Porque praticamente o 952 ele pegou muita coisa da Origem Secreta já. Né? O Grant Morrison, que fez um trabalho excelente lá em Grandes Astros, não fez uma coisa tão brilhante em 952. Então, aqui a gente vai discorrer sobre cada uma delas, tá bom? Sim, essa ediçãozinha aqui do Último Filho, da Eagle Moss, sim, eu peguei todas da Eagle Moss aqui, né, exceto essa daqui da Panini, para poder comentar o seguinte. Nessa Superman Último Filho, claro, a história principal aqui, o Último Filho, ela não é uma origem do Superman, não. É uma história, já foi até relançada pela Panini, mas ela não se passa nesse momento. Mas a história complementar que vem nesse volume, sim, ele trata do Superman, da Superman número 1, lá de 1939, né, quando ganhou o segundo título, quando ele tinha o Action Comics e aí passou para um outro título que contou logo a origem do Superman, certo? Aí vem a história clássica. Logo em seguida a gente vai falar Superman, o Homem de Aço, de John Byrne, né, em 1986, quase 50 anos depois do Superman ter sido criado, o Byrne vai lá e faz uma nova origem, certo? E depois a gente vai passar já para o século 21, onde tivemos o Superman Legado das Estrelas do Mark Waid, certo? E o Superman Origem Secreta, que era uma linha aí que o Geoff Johns adorava fazer de origens, né? Ele tinha feito já Lanterna Verde Origem Secreta, aí passou para Superman Origem Secreta, enfim, ele gosta de fazer essas paradinhas aí. Então, ó, vamos comentar logo sobre cada um deles, discorrer rapidamente, tá bom? Vamos começar o vídeo. Antes de mais nada, você pode se inscrever no canal e comentar qual origem de personagem você quer que a gente comente nos próximos vídeos, tá ok? Então aqui já em Superman 1, que foi lançada aqui nessa coleção da Eagle Moss, mas também ela já saiu em Superman Crônicas, já saiu em DC 70 anos, DC Superman 70 anos, enfim, tantas edições já saíram aqui com essa história que a gente vê. Não estou me referindo a Action Comics 1, mas sim a Superman 1, que também já saiu várias vezes, tá bom? Então aqui a gente tem a história completa, certo? Do Superman, tá, o único, e somente ele, tá, pronto. Sim, porque em Action Comics ele dividia, lá em Action Comics ele dividia espaço com outros personagens. Aqui é uma edição apenas do Superman, certo? O Action Comics no comecinho ele tava, o Superman aparecia, mas tinham outros personagens lá. Então aqui na revista do Superman tem a primeira origem, né? Que enfim, lá em Action Comics mesmo ela é citada. Só que em uma página apenas. Aqui eles esmiuçaram mais a questão da destruição de Krypton, mas ainda não fala da sociedade de Krypton, né? Então a gente vê a questão do casal que adotou, né? Que justamente não era Joseph e Martha, não era Jonathan e Martha, era Joseph e Mary, certo? Então a gente tinha aqui a questão dele ter sido já vir com os poderes e tal, cresceu, desenvolveu os poderes e tal, se tornou Superman, os pais morreram, enfim, toda aquela coisa lá, sem ser morte trágica, né? Morreram de causas naturais, porque já eram bem velhos. Ou evolução, né? Na Action Comics 1, a origem dele é contada em uma página. Aqui aumentou para duas. Oh, que evolução, né? Muito bem. E nos próximos anos a gente veria mais detalhes, né? Quando eles foram aprofundar a questão de Krypton. Vale lembrar, esses personagens da Era de Ouro, eles eram lançados mesmo já prontos, né? Você vai pegar a primeira história do Batman, não tem a origem do Batman, né? Com detalhes, não. Você vai anotar... Você não acha que não tem nem a origem do Batman na primeira edição do Batman, não. Enfim... Até não tem, porque a gente já fica sabendo só que o Batman é o Bruce Wayne no último quadrinho. Então a gente tem isso daí, os personagens já começam prontos na Era de Ouro, que é uma boa parte das vezes, né? Superman e Batman não estrearam
com as suas origens. O Superman ainda pode-se dizer, se você considerar aquela uma página de recapitulação, né, ou apresentação, uma origem. Mas aqui a gente tem a origem dele, né, que era justamente aquela questão de ter superpoderes, super força. Ele não voava no início, ele saltava prédios, ele, com o tempo que ele foi adquirindo outros poderes, inclusive em outras mídias, né? Por exemplo, a questão da Kryptonita foi inserida num programa de rádio, certo? Essa foi a primeira, vamos dizer assim, origem do Superman, né? Junto com o Action Comics de Aço, que também aqui saiu várias vezes também, já foi publicada a exaustão aqui no Brasil, em formatinho, em formatão, em tudo que for jeito. Já saiu na Mits, em capa mole, americano, papel jornal, papel bom, Panini, Igor Moss, Mits, todo mundo já publicou isso daí. Abril, enfim, mensal, já saiu de tudo que foi jeito de Superman Homem de Aço. E essa Superman Homem de Aço é a origem do Byrne, que pra mim é a origem definitiva, porque ela realmente abrange a questão do Superman mais humano, salvo da explosão do planeta Krypton pelo pai dele, mas chegou aqui sem saber nada de que era alienígena, não, só os pais sabiam. E nem se eles tinham certeza, porque eles ainda tinham suspeita se esse menino realmente ele era um alien, ou se não era algum programa espacial que tinha dado errado, e aí fez com que ele caísse na Terra. Praticamente a gente tem aqui Superman, o Homem de Aço, a cultura kryptoniana já sendo mostrada, né? Eles são praticamente mais reclusos, né? Com muito envolvimento, assim, sem muitas emoções. Eles não reproduzem de maneira natural, né? São usados geralmente a combinação gênica. Enfim, a gente tem isso daqui, o planeta explode, ele vem para a Terra e você já vê um salto temporal que ele já está aqui jogando futebol lá em Smallville, né? Aqui eles já chamam de Smallville, aqui nessa versão já. Nas versões da Abril era Pequenópolis. Então, você vai tendo aqui o desenvolvimento do personagem, com mais detalhe, né? Muito mais detalhe, né? Você vai ter agora, as histórias antigamente tinham 10 páginas, aqui passa a ter 22, 23. Sim, isso é um aumento muito bom. E passa a ser não só em uma edição, mas em várias. Então esse aqui é o Superman do pós-crise. Ele não era mais um deus, ele não era imortal, ele não tinha a certeza que ganharia de tudo e de todos. Não, era um Superman, vamos dizer assim, mais fraco, mais limitado, mais contido, que com o tempo, claro, pelo roteirismo ele foi ficando fodão de novo, como sempre foi e deve ser. E aí a gente vai tendo aqui a questão do Superman, que ele parte, né, para conhecer o mundo, a mãe dele fica acompanhando aqui os recortes e tal, de que ele estaria indo, para onde estaria indo, né, as missões dele, o primeiro salvamento da Lois, que é essa cena que é reproduzida também aqui, acho que no Superman o Retorno, né. Eles reaproveitam isso daqui, mas em outras vezes também, naquela série Lois e Clark também usaram esse conceito aqui. Enfim, é um Superman mais humano e mais crível para a geração dos anos 80, certo? A gente vai passando, vai tendo o primeiro contato dele com o Lex Luthor, que aqui é um cara bem mais velho, né? O Lex Luthor praticamente deve ter uns 20 ou 30 anos a mais que ele, já é um coroão aqui. Se a gente chega aqui o primeiro encontro dele com o Batman, vem aqui nessa parte, ó. Você consegue ter aqui a questão deles já sendo bem diferentes, porque no pós-crise o Superman e o Batman eles não são melhores amigos logo de início, porque tem métodos diferentes de agir. E aí a gente tem aqui, ó, o Lex Luthor, já veião aqui, o Lex, é uma cena melhor do Lex aqui, pronto, ó, o Lex aqui já quase calvo e tal, e aqui onde eles se sacram aqui como realmente verdadeiros inimigos, verdadeiros adversários, tá bom? E a gente tem aqui. Isso é algo que mudaria drasticamente, porque na verdade no original, nas versões anteriores, lá em Superboy, mostrava que o Lex conhecia o Clark já adolescente, até ele tinha perdido os cabelos por conta disso, de um experimento mal sucedido e tal. Só que isso eles apagaram. O Byrne colocou que nada seria como era antes e tal, e fez um trabalho bom, que com o tempo voltou a ser utilizado, certo? Essa origem, para mim, ela é muito boa. E, na verdade, ela pode ser acrescentada junto com uma outra obra, que é Superman As Quatro Estações, certo? Superman Quatro Estações, ele não fura ele não é uma nova origem, né? Apesar de eu ter colocado aí no comecinho, acho na capa do vídeo, essa história aqui, ela, na verdade, ela só incrementa. Na verdade, eu junto as duas aqui, ó, essa e essa daqui, porque enquanto está acontecendo o Homem de Aço,
As Quatro Estações também está acontecendo, certo? Porque ela vem com histórias dentro de Homem de Aço. Na verdade, 4 estações. Vamos lá: primavera, verão, outono e inverno. Se você for pegar isso daí, dá o quê? Praticamente um ano. Isso aqui é o ano 1 do Superman. Pronto. Então você tem aqui toda... Nessas duas histórias aqui, você tem o ano 1 do Superman. Tá? Esquece aquela coisa que o Miller fez um tempo atrás aí. Aquilo ali vale para aquele universo do Miller, tá? Existe um universo do Miller, depois eu falo com vocês sobre isso. Então, não acho aquele universo do Miller canônico, não. Então a gente vai ter nessas edições aqui o Homem de Aço e as 4 estações Kryptonita, e isso daqui durante muito tempo ficou como sendo a origem do Superman. Até chegarmos em Legado das Estrelas, certo? Aqui eu tenho a parte 2, mas eu também estou com a parte 1 também aqui. Então o que acontece? Superman Legado das Estrelas veio na onda, sim, porque o Superman, vamos lá, naquela época ali em 2003 e tal, a gente estava com uma série chamada Smallville. E essa série revisitava o Superman lá de... justamente, né, dessa cidade. O Superman adolescente, desenvolvendo seus poderes e tal. Então eles resolveram dar vamos dizer assim, um soft reboot para poder alterar a origem. E sim, aqui alterou o cânone, porque aqui a gente já vê uma outra Krypton, a gente já vê a questão do Superman, conheceu o Lex já na adolescência, certo? Ou seja, o Lex que já era um velhão no Superman do Byrne. Isso é DC e a cronologia é complicada mesmo, né? E ainda tem coisas a mais que complicam, mas eu não vou nem entrar nesse vídeo não, tá? Então a gente tem aqui o Superman do Legado das Estrelas, que praticamente é o Superman, vamos dizer assim, que seria para o século XXI. Só que essa origem, assim, foi legal, a história foi bacana, mas vamos dizer assim que muita gente ainda ficou fiel ao Superman do Byrne, né? Porém, não é ruim a história não, retoma muitas coisas, né? Vale lembrar também, mexeram no que o Byrne fez. Gente, cara, a obra original é Jack Siegel e Jay Shuster, tá? Então, o que o Byrne mexeu ou não mexeu, a gente só pode lamentar. Mas, na verdade, está certo. Quem vier e resgatar elementos canônicos aqui, ó, Clark Kent e Lex Luthor, jovenzinhos. Tanto é que quando eles se reencontram, o Lex ignora ele totalmente, né? Não, esqueça que eu já estive em Smallville e tal. Então, vai passando aqui. Essa história é muito bem desenhada pelo... Esse aqui é o Leinil Francis Yu, né? E aí a gente tem... São 12 partes e saiu aqui pela Eagle Mouse em 2 edições, tá? E também tem pela Panini em formato papel jornal, né? Quando a primeira vez que lançaram em 6 edições. E aqui, enfim, a gente vai tendo essas histórias bacanas do Superman. Né? Uma nova origem, né? O uniforme realmente, na versão do Byrne, a mãe dele construiu, né? Confeccionou o uniforme. Aqui não, já veio com ele na nave. Isso é uma coisa que sempre vai ficando, né? A questão da capa, que era o lençol dele. Então vai ficando todas essas referências aqui do Superman clássico, porém sendo utilizado novamente aqui para essa nova geração, tá? E aí a gente chega na última peça da gente aqui, que seria o Superman Origem Secreta. O Superman Origem Secreta, que é justamente uma versão do Superman que a gente vai ter aqui já na fase que o Geoff Johns estava escrevendo, né? O personagem, então ele quis dar uma atualizada para poder até fazer sentido com o que ele vinha fazendo na linha normal. Nessa época que o Superman estava passando pela linha normal por uma fase chamada Novo Krypton, onde ele descobriu que o Brainiac, além de ter ajudado a destruir o planeta Krypton, na verdade, ainda tinha capturado vários kryptonianos, e o Superman conseguiu restaurar esses kryptonianos que passaram a viver na Terra. E aí criou-se um grande clima de animosidade, uma nova Krypton e tal, e aí, enfim, o pai da Lois, o General Lane, passou, Sam Lane, que vocês devem conhecer mais daquela série As Aventuras Lois, Superman e Clark, Superman Lois, né, que tem na HBO Max, pela série Superman Lois, que tem lá o General Lane. Então ele passa a ser praticamente um vilão assim, nível Lex Luthor praticamente, porque ele tem a questão do preconceito com o Superman e tal, que aí vem aquelas ideias, né, que o Superman é um invasor, que está fora do planeta para dominar e tal. E aqui ele tenta recontar a origem do Superman, colocando o Superman com poderes desde a adolescência, coisa que no Byrne não tinha, né? No Superman do Byrne, o Superman consegue seus poderes plenos apenas quando está já amadurecido. Antes ele vai tá praticamente carregando as baterias. Aqui, né, ele já tem força, consegue voar, tem visão de calor, né? A gente já descobre quem é bem na adolescência.
ele consegue conhecer a legião dos super-heróis, passa, vai para a cidade trabalhar, vê que a gente conhece uma metrópolis totalmente avessa à esperança, né? O Superman é que resgata a esperança nas pessoas. Então vai tendo muita coisa legal. As pessoas são meio brabas assim com o Superman, com o Clark, né? Quando a gente chega lá e tal. E o detalhe interessante, né, que eu acho legal aqui, que o Gary Frank ele desenha o Superman mesmo assim, como se fosse o Christopher Reeve. Na versão do Gary Frank, ele desenha sempre o Super e o Clark nas versões do Christopher Reeve, que é o Superman do cinema e para muita gente ainda o melhor Superman. Então a gente vai tendo aqui essa história onde vai envolver o Superman tendo que enfrentar a ameaça do Lex Luthor inicialmente, aliado ao exército e a um soldado chamado Corbin, que é o Metalo. Sim, o Metalo era um pretendente da Lois Lane aqui nessa nova versão e que se sujeita a se tornar um Metalo. Né? O Parasita também surge, então assim, praticamente vai surgindo aqui os personagens uma origem, mas aqui também é bem escrito, é bem desenvolvido. Na verdade, o Superman eu acho que ele não tem origens ruins. Essas novas releituras, por mais que não sejam aceitas, elas são não aceitas pela maioria. Muita gente também não aceitou o Burner, tá? Se você pegar as sessões de cartas lá das revistinhas da Abril, a galera esculacha que essa fase do Superman do Burner, né? Porque saíram daquele Superman intocável, que todo mundo gostava, que era pra vir um Superman mais fraco e tal, enfim. Mas a galera que tava comprando, que era pivete, tava entrando nesse universo, adorou. Acho que deve ser a mesma coisa que, por exemplo, eu não gosto de 952, mas quem começou ali naquele tempo ali foi porta de entrada que para eles, como não tinham referência, um leitor novo gosta. Então é por isso que os quadrinhos continuam vivos e continuam assim. Eu posso ficar preso ao que eu li no passado e quem chegou agora vai ter que ler o que veio para frente, né? Meus pêsames. Bom, então a gente tem aqui, gente, todas as histórias sendo desenvolvidas, certo? Então, praticamente a gente tem essas origens do Superman, cada um a seu modo com pontos fortes, outros pontos fracos, mas no geral todas são muito agradáveis de ler, recomendo a leitura delas, tá bom? As minhas aqui são da Eagle Moss porque eu sou um lombadeiro e praticamente eu não achei essas Superman Origens Secretas na Eagle Moss, né, num precinho legal, mas achei essa daqui na Panini. Quem por acaso tiver da Eagle Moss e quiser trocar ou fazer jogo, enfim, é só mandar mensagem nos comentários aí que a gente conversa, tá bom? Um abraço a todos aí e ficamos por aqui. Até mais. Não se esquece, né? De vez em quando aparece aí um lembretezinho aí durante o vídeo para você se inscrever no canal. Então tente se inscrever para poder continuar fazendo vídeos sobre quadrinhos, apesar que tem vídeo aqui sobre muitas coisas, tá bom?